Bem, a raça Aberdeen Angus, ela chegou no Brasil oriunda da Escócia. É uma raça que se adaptou muito bem aqui, especialmente na parte mais meridional do Brasil. Nós já temos os primeiros registros comprovados da raça Angus pura a partir de 1906. E foi uma raça que se localizou bastante aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na região de Uruguaiana. A Associação Brasileira do Angus é uma entidade que está sediada em Porto Alegre há 52 anos, 53 anos, criada lá pelos produtores do Rio Grande do Sul e que hoje representam a raça no Brasil todo. Temos aí alguns núcleos esparramados, como temos aqui em São Paulo, que pega São Paulo e Minas Gerais, alguns núcleos distribuídos pelo país, que sempre teve como princípio defender os interesses da raça, nunca esquecendo de defender os interesses de quem usa esta genética. Pecuária, como em todo mundo, é uma commodity. E nós, dentro do Angus, a Associação Brasileira do Angus, se preocupou em agregar valor a essa commodity. Então, os animais, as seleções que foram feitas, desde lá dos pioneiros, foram buscar animais que se adaptassem, linhagens que se adaptassem bem ao Brasil, às nossas condições. E por que as pessoas me perguntam, mas por que o Angus tem esse nome em relação à carne, que é carne boa? Porque nós temos um diferencial bastante grande. Nós temos um marmoreio na carne do novilho Angus, que significa o quê? Que é uma gordura entremeada na musculatura do animal, que faz com que a carne seja macia e saborosa. E esse tipo de sabor foi conseguindo obter muito sucesso. E hoje nós estamos vendo pelo Brasil inteiro uma difusão muito grande de Angus como carne de qualidade. E até conto uma história interessante. Um técnico da nossa entidade, viajando ao Nordeste, foi no restaurante onde ofereceram para ele carne de cordeiro. E ele disse, mas vocês têm carne de cordeiro aqui? E ele respondeu, e é carne Angus. Ou seja, Angus praticamente hoje é sinônimo de carne de qualidade. Em relação à carne, nós pretendemos até 2020 abatermos em torno de 1 milhão de cabeças dentro do nosso programa de carne certificada e pretendemos exportar carne Angus brasileira para o mundo, dentro de um processo de carne gourmet, ou seja, carne diferenciada, não apenas carne para churrasco, mas carne para a gastronomia internacional em geral. É que existe uma gruta chamada Lascaux, na França, no qual foi descoberta por um menino que ele estava caminhando pelas pastagens da propriedade do seu pai e de repente ele descobriu essa gruta e dentro dessa gruta totalmente fechada e era uma gruta de pedra, claro, né? E dentro dessa gruta existiam os desenhos e dentro desses desenhos está lá uma raça com ossatura fina, com chifre longo, pontiagudo, e com uma carcaça com muita musculatura. A pigmentação que eles colocaram esse animal dentro dessa gruta era vermelha, um marrom para vermelho. E a única raça que se encaixava dentro dessa condição era o Limousin. Nós temos que o Limousin começou no Brasil por volta de 1950, quando um criador francês, situado em Minas Gerais, trouxe junto com ele algumas fêmeas e alguns touros para começar um trabalho aqui no Brasil. Depois teve mais uma importação que o governo do Rio Grande do Norte trouxe aproximadamente 100 touros para começar um trabalho zootécnico também lá no norte do país. Houveram alguns leilões, tanto lá no Rio Grande do Norte como aqui no Paraná, e aí sim começou a disseminação desses animais aqui no Brasil. Ela ficou como promocional. Em 1991 foi fundado aí a Associação Brasileira dos Criadores de Limousin. Na década de 90 foi o grande boom do Limousin no mercado brasileiro, onde nós tivemos grandes importações que vieram da França. Hoje nós estamos bem estabilizados no Brasil com a raça Limousin. Estamos fazendo um trabalho de seleção genética com esses animais junto à Geneplus, que é um órgão do governo, que é em Campo Grande. O Hereford é uma raça britânica que chegou no Rio Grande para melhorar o rebanho gaúcho, por excelência produtora de carne de qualidade, pela proximidade do clima muito parecido com a região da Inglaterra, ela se adaptou muito bem aqui. Em 1990,
2007, se faz o primeiro registro genealógico da raça Hereford, através da criação da associação, na época, Red Bull Colares. Chegando perto do final de 1960 para início de 1970, houve um início de incentivo aqui no estado de cruzamentos das raças britânicas e taurinas existentes com os zebuínos. Então, a raça Braford é uma raça originária do cruzamento da raça mãe Hereford com animais bosínicos, ou seja, zebuínos. O porquê desse cruzamento? Associar a qualidade da carne e a docilidade da raça Hereford à rusticidade do zebu. Com isso, em 1983, a Associação de Criadores de Hereford e Poli Hereford resolveu então apoiar esses criadores e entrou com um pedido no Ministério da Agricultura para que reconhecimento da raça Braford como raça no Brasil. E finalmente em 2003 a raça foi dada como raça no Brasil e passado o controle do registro genealógico para a Associação Brasileira de Hereford e Braford. Ele é uma raça de origem japonesa que significa wa de Japão e gyu de bovino. Então é um bovino de origem japonesa, que correspondem 4 raças de boi que é chamado de Wagyu. Animal, e o principal dessas 4 raças é o animal preto, de chifre e também um pouco de animais de pelagem mais marrom, que é chamado também de Akaushi. Foi trazido no Brasil pela empresa Yakult, uma empresa de origem japonesa, no início dos anos 90. Isso porque o nosso falecido presidente, seu Wakabayashi, ele queria de alguma forma contribuir para a pecuária brasileira. A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da raça Wagyu, ela foi fundada em 96. E de lá para cá, hoje nós já existem aqui no Brasil, já temos mais de 50 criadores associados e nós temos cerca de 10 mil animais Wagyu puro e mais de 30 mil animais de cruzamento. Então éramos poucos criadores que sempre lutamos desde o começo da certificação para que isso ficasse mais concretizado, não só na mente de quem cria, né, mas também para o consumidor, né? Que acho que o grande desafio para nós, criadores de Wagyu, foi sempre mudar um pouco a mentalidade do consumidor. A apreciação do Wagyu, ele entra um pouquinho mais para o lado do gourmet, sabe? É como se fosse um churrasco gourmet, assim, que a gente diz hoje em dia. Se a gente for levar em consideração o mercado consumidor hoje no Brasil, 90% está em São Paulo, no estado de São Paulo, e 95% é a Grande São Paulo. Então hoje a gente vê algumas dificuldades de começar a colocar esse produto um pouco mais caro, mas de extrema qualidade, em algumas cidades mais para o interior. Hoje, isso. Né? Mas, por exemplo, já temos cidades grandes do interior do estado de São Paulo que já estão absorvendo bem a carne de Wagyu, sem falar de capitais dos outros estados. Campo Grande tem um consumo bom, já temos criador também no Distrito Federal, temos criadores no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e por aí vai. Então, assim, a raça está disseminando muito bem e acho que o principal de tudo hoje, pela minha visão de mercado, as pessoas estão começando a buscar não só a qualidade, mas também estão querendo saber e ter mais noção da procedência de onde vêm esses animais. Eu acho que o principal de tudo, quando a gente trata de criação de animais, é que a gente faça o melhor possível dentro dos nossos portões. Eu acho que se cada um fizer o seu pedacinho, se cada um transmitir e cuidar o melhor possível do seu animal, quando a gente for se alimentar desse animal, depois isso volta para a gente. Então acho que se cada um fizer o seu papel garantindo que aquele animal vai ser o melhor, eu acho que isso é o futuro do nosso país.